Era uma vez um homem comum, como qualquer um de nós. Seu nome era Daniel. Ele acordou naquela manhã sem imaginar que tudo ao seu redor estava prestes a mudar. O sol brilhava suavemente pela janela. Os sons da cidade pareciam os mesmos de sempre, e a rotina matinal seguiu sem surpresas. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu, uma ligação inesperada. Uma voz séria do outro lado da linha. Um silêncio profundo antes da frase que mudaria tudo. Senhor Daniel, sentimos muito, mas você tem apenas 24 horas de vida. O mundo ao seu redor pareceu parar. O barulho da rua ficou distante. Os ponteiros do relógio pareciam mais altos. Como assim? Isso não podia ser verdade. Seu coração disparou. As mãos tremiam. Ele olhou para suas próprias mãos, como se tentasse encontrar alguma resposta ali. Deve ser um engano. Ele se agarrou a essa ideia por alguns instantes, mas no fundo sabia que era real. O tempo que sempre parecia infinito agora tinha um limite. Um dia. Apenas um dia. O que ele faria com esse tempo? O que realmente importava agora? Daniel ficou parado, olhando para o nada. O café esfriou na xícara. Ele olhou para o celular. Dezenas de mensagens e notificações que antes pareciam urgentes, agora pareciam irrelevantes. O trabalho, as contas, as preocupações do dia a dia, tudo isso perdeu completamente o sentido. Apenas 24 horas. E, nesse instante, uma única pergunta dominou sua mente. Se hoje fosse meu último dia, eu vivi do jeito que realmente queria. O choque inicial passou, e Daniel percebeu que o tempo não parava por ele. Os ponteiros do relógio seguiam avançando, indiferentes ao peso daquela notícia. Ele respirou fundo. Se realmente só tivesse 24 horas, cada segundo agora tinha um valor imensurável. Mas o que fazer primeiro? O mundo inteiro parecia gritar por sua atenção, mas no fundo ele sabia. O essencial nunca esteve nas coisas que o preocupavam antes. Olhou ao redor. Seu apartamento, suas conquistas materiais, os prêmios e certificados pendurados na parede. Tudo que ele correu atrás durante anos, mas que agora pareciam apenas objetos vazios. Ele pegou o celular, abriu a agenda de contatos e rolou a tela lentamente. Nomes e mais nomes. Pessoas que passaram por sua vida, algumas próximas, outras distantes. Amigos esquecidos, amores inacabados, palavras não ditas. Havia algo ali que precisava ser resolvido. Seus olhos pararam em um nome. Seu pai. Os dois não se falavam há anos. Um desentendimento tolo, orgulhos feridos, o tempo passando, e nunca parecendo o momento certo para ligar. Mas agora, com o fim se aproximando, Daniel percebeu o que sempre evitou admitir. Nenhuma briga valia mais do que o tempo perdido. Sem pensar duas vezes, ele apertou o botão de chamada. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Seu coração acelerou. E então uma voz do outro lado. Alô, Daniel engoliu em seco. Por um momento quase desistiu. Mas não havia mais tempo para hesitar. Pai, sou eu. Eu só queria dizer que sinto muito. Eu não quero que isso termine assim. Um silêncio do outro lado. Então, um suspiro profundo. Filho, eu também sinto muito. Eu achei que você nunca fosse ligar. As palavras que pareciam impossíveis saíram com facilidade. O peso de anos de distância foi se dissolvendo. O que antes parecia difícil agora parecia a coisa mais natural do mundo. E ali, naquele simples telefonema, Daniel percebeu uma verdade que muitos ignoram até ser tarde demais. O tempo não espera. E as palavras não ditas podem se tornar um fardo impossível de carregar. Ele desligou, sentindo algo que não sentia há tempos. Leveza. Havia mais pessoas para encontrar. Mais histórias para fechar. E ele não perderia mais um segundo. Depois da ligação com o pai, Daniel sentiu algo mudar dentro dele. O que antes parecia um dia de desespero, agora se tornava um dia de significado. Ele entendeu que não podia passar suas últimas horas correndo atrás do que não teve, mas sim valorizando o que ainda podia viver. Havia mais pessoas que precisavam ouvir algo dele. Algumas estavam distantes, outras tão perto que ele nem percebia o quanto eram importantes. Ele pegou as chaves e saiu.
O ar da rua parecia diferente, como se o mundo inteiro tivesse ganhado novas cores. O barulho dos carros, as risadas das crianças, o vento batendo no rosto, tudo parecia mais intenso, mais vivo. Quando foi que ele parou de reparar nesses detalhes? Primeira parada, a casa da avó. Ela sempre esteve lá para ele, sempre preocupada, sempre mandando mensagens perguntando se ele estava comendo bem, se precisava de alguma coisa. E quantas vezes ele deixou de responder? Quantas vezes adiou visitas porque estava ocupado? Bateu na porta e ela demorou alguns segundos para atender. Quando abriu, ficou surpresa. Meu Deus, Daniel, o que você faz aqui a essa hora? Ele sorriu, tentando segurar a emoção. Vim tomar um café com a senhora. Ela riu. Agora sei que você quer alguma coisa. Só quero um pouco do seu tempo. Os dois sentaram à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, Daniel ouviu cada palavra dela com atenção. Não apenas ouvia, ele realmente escutava. O jeito que ela falava, as histórias antigas que ele sempre ignorava. Os olhos brilhando ao lembrar do passado. Aquela mulher carregava um mundo dentro de si, e ele quase perdeu a chance de conhecer esse mundo. Antes de ir embora, ele a abraçou forte, mais forte do que nunca. Te amo, vó. Obrigado por tudo. Ela apertou sua mão com carinho. Eu sempre soube, meu filho, mas é bom ouvir. Ele saiu sentindo o coração quente, mas ainda havia mais pessoas. Amigos que ele não via há anos. Seu irmão, que sempre admirou em silêncio, mas nunca disse isso em voz alta. Cada abraço, cada conversa, cada olhar trocado era uma despedida sem que ninguém soubesse. Mas não eram despedidas tristes. Eram despedidas cheias de gratidão, cheias de amor, e ele percebeu. O tempo todo buscamos coisas grandiosas, mas no fim são os momentos simples que realmente fazem a vida valer a pena. Depois de visitar as pessoas mais importantes de sua vida, Daniel sentiu um alívio profundo, mas ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre ele. E os erros, e as palavras que nunca deveriam ter sido ditas, e aquelas que ele deveria ter dito, mas nunca teve coragem. Sentado no banco de uma praça, observando o céu que começava a se tingir com os tons alaranjados do entardecer, ele pegou o celular e rolou os contatos. O coração acelerou quando encontrou um nome específico. Amanda. Era um nome que ele evitava há anos. A última conversa entre eles tinha sido um desastre. Gritos, acusações, mágoas. Ele sempre pensou em procurá-la, mas o orgulho falava mais alto. O tempo passou e agora não havia mais tempo para hesitar. Ele respirou fundo e apertou o botão de chamada. Alô? A voz dela veio surpresa do outro lado. Oi, Amanda. Silêncio, apenas a respiração dela. Ele soube que ela estava tão surpresa quanto ele por estar ligando. Eu sei que essa ligação parece estranha, mas eu precisava te dizer uma coisa. Mais um momento de hesitação, mas ele não podia voltar atrás. Eu sinto muito. Por tudo. Silêncio foi substituído por um suspiro dela. Ele não sabia se ela o perdoaria, mas isso já não importava. Ele só queria que ela soubesse que, no fundo, ele sempre lamentou. Obrigada por me dizer isso, Daniel. Eles conversaram um pouco mais, riram de coisas antigas, e pela primeira vez em anos, o peso daquele arrependimento diminuiu. Mas Amanda não era o único fantasma do passado. Havia outras pessoas, outras feridas que ele deixou abertas. Com o celular nas mãos, Daniel passou os próximos minutos mandando mensagens e fazendo ligações. Algumas pessoas responderam com surpresa, outras com frieza. Nem todos estavam prontos para perdoar, e ele entendia isso, mas o que importava é que ele tentou. Quando desligou a última chamada, percebeu algo estranho. Ele se sentia leve, o medo do fim ainda estava ali, mas agora misturado com uma sensação nova. Não era mais desespero. Era aceitação. E foi ali, sentado naquele banco de praça, observando as luzes da cidade acendendo aos poucos, que Daniel percebeu. Os arrependimentos pesam mais que qualquer coisa, mas o perdão, seja o dos outros ou o que damos a nós mesmos, pode nos libertar. Após aliviar o peso dos arrependimentos, Daniel sentiu algo estranho. O tempo parecia diferente. Cada instante agora tinha um brilho único. O vento batendo no rosto,
o som das folhas dançando nas árvores, o riso de uma criança ao longe. Por que nunca percebeu essas coisas antes? Ele sempre viveu correndo, pensando no futuro, no que viria depois. Mas agora não havia um depois. Havia apenas o agora. Sem hesitar, tirou os sapatos e sentiu o chão frio sob os pés. Quantos anos fazia desde a última vez que andou descalço, sem se preocupar com nada? Ele começou a andar pela cidade, observando as pessoas. Um casal caminhava de mãos dadas. Um senhor tomava café enquanto lia o jornal. Um grupo de amigos ria alto em uma mesa de bar. A vida estava acontecendo ao seu redor, e ele estava vendo tudo com olhos diferentes. Daniel entrou em uma cafeteria e pediu o café mais caro do cardápio. Por que não? Sentou-se à janela e saboreou cada gole, sentindo o calor da bebida se espalhar pelo corpo. Era só um café, mas naquele momento era muito mais. Saindo de lá, viu um músico tocando violão na calçada. As notas preenchiam o ar como se fossem a trilha sonora daquele momento único. Sem pensar, Daniel se permitiu fazer algo que nunca faria antes. Parou. Fechou os olhos e simplesmente sentiu a música. Ele abriu um sorriso. Pela primeira vez em anos, estava realmente presente, sem pressa, sem ansiedade, sem pensar no que viria depois. E então, percebeu algo ainda mais profundo. A vida sempre esteve ali, cheia de pequenas maravilhas. Ele só não prestava atenção. Mas agora, tudo tinha um sabor diferente. Daniel, enquanto caminhava, começou a perceber o que realmente estava ao seu redor. As pessoas, sempre tão distantes em sua rotina, agora pareciam mais próximas. Ele viu algo em cada uma delas que antes passava despercebido. Um homem velho, sentado no banco de uma praça, olhando com nostalgia para as crianças brincando. Uma jovem mãe guiando seu filho pequeno pela calçada. Um trabalhador que sorria ao dar bom dia para todos que passavam. Ele nunca havia notado essas pequenas interações. Na correria do seu dia a dia, Daniel nunca tinha se dado ao luxo de olhar nos olhos das pessoas, de perguntar como estavam, de realmente conectar-se com elas. Mas agora, com o peso de um dia para viver, as coisas haviam mudado. Ele se aproximou de uma senhora que estava sentada sozinha em um banco do parque. Ela olhou para ele surpresa quando ele se aproximou com um sorriso genuíno no rosto. "Olá, como você está?", perguntou Daniel, quebrando a barreira de silêncio. A senhora sorriu, visivelmente tocada, e respondeu: "Ah, querido, estou bem, só esperando a minha filha que vai me buscar." Era uma conversa simples, mas algo nela era tão especial. Daniel não estava mais apressado. Ele estava ali, com aquela senhora, vivendo aquele momento. Depois ele seguiu seu caminho até um café onde costumava ir, mas desta vez não pediu seu usual café grande e rápido. Ele pediu um simples café com leite e se sentou na mesa perto da janela. Quando o atendente trouxe a bebida, Daniel olhou nos olhos dele e disse: "Obrigado, meu amigo. Como está o seu dia?" O atendente ficou surpreso, mas respondeu com um sorriso: "Está bom, sim, obrigado por perguntar." Daniel percebeu que, por mais que estivesse sozinho naquela manhã, nunca esteve tão conectado com os outros. Ele viu que, para se sentir verdadeiramente preenchido, não era necessário ter grandes riquezas ou atingir grandes feitos. O que realmente importava era como ele interagia com os outros e como essas conexões alimentavam sua alma. Ele havia encontrado algo que realmente não tinha percebido antes: a beleza de estar presente para os outros. E nesse momento, ele soube que não precisava de mais nada. A vida estava sendo vivida da maneira mais plena possível. Após as interações simples, mas significativas, Daniel sentou-se em um banco no parque, com o coração mais leve do que nunca. Ele olhou ao redor e foi impossível não perceber como sua vida havia sido tão preenchida por pressão e metas, vazias até aquele ponto. Ele sempre foi o tipo de pessoa que colocava o trabalho acima de tudo, sempre tentando provar algo a si mesmo e aos outros. Mas agora, com apenas um dia restante, ele se via de forma diferente. A obsessão pelo sucesso, pela correria constante atrás de mais realizações, parecia tão insignificante comparado ao que realmente importava. O que de fato valia a pena? O que ele queria de verdade? Ele pensava nas horas passadas na frente do computador, nas reuniões intermináveis
e em como ele havia deixado a vida passar em um borrão de atividades e compromissos. Agora, com a perspectiva de um fim iminente, ele começou a questionar suas próprias escolhas. Quais haviam sido suas verdadeiras prioridades? Ele sabia que jamais teria a chance de voltar atrás e corrigir o que parecia um erro monumental. Não ter vivido de acordo com o que realmente amava. Daniel decidiu que naquele último dia ele não perderia tempo com o que não importava mais. Ele pegou o celular e desfez vários compromissos, cancelando reuniões de trabalho que ele sabia que não seriam essenciais. Ele não queria se lembrar de si mesmo como alguém que ficou correndo atrás de status, mas como alguém que teve coragem de fazer o que realmente importa. Ao invés disso, ele pegou a chave de sua velha moto e decidiu fazer algo que sempre desejou fazer. Uma viagem, sem destino certo, apenas para sentir a liberdade que ele sempre teve medo de experimentar. Na estrada, com o vento batendo em seu rosto, Daniel finalmente se desligou de tudo. Ele não estava mais preocupado com prazos ou expectativas. Ele estava apenas vivendo, saboreando cada segundo como uma verdadeira dádiva. Ele parou em um pequeno restaurante à beira da estrada e, sem pressa, fez a refeição mais tranquila que já teve. Comeu devagar, sem olhar para o relógio, apreciando cada mordida, sentindo o gosto como nunca. Ele refletiu sobre o quanto sua vida tinha sido presa a um ciclo sem fim de busca por conquista material e reconhecimento externo. Ele se lembrou de quantas vezes havia deixado de lado as coisas simples e belas da vida, as coisas que realmente o faziam feliz. Ali, naquele restaurante simples, com o som da música suave no fundo, Daniel fez uma promessa para si mesmo. Se ele tivesse mais tempo de vida, ele não voltaria a cometer os mesmos erros. Ele priorizaria as pessoas, os momentos de verdadeira conexão e as experiências que o faziam sentir-se vivo e completo. A corrida pelo sucesso cessaria e ele se concentraria na vida que ele realmente queria viver. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Daniel sentou-se em uma rocha à beira do mar, observando as ondas quebrarem suavemente na praia. O cenário era calmo e sereno, mas seu coração estava agitado. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim e agora se via diante de algo que não esperava: os arrependimentos. Ele começou a refletir sobre a vida que havia levado e sobre os momentos que, embora já tivessem ficado para trás, ainda o assombravam. Os medos não enfrentados, as oportunidades que deixou escapar, as palavras não ditas e os relacionamentos negligenciados. Daniel percebeu, com uma dor profunda, que ele havia vivido grande parte de sua vida de forma protegida e cheia de desculpas, evitando confrontar o que realmente o aterrorizava: o medo do fracasso e o medo de ser vulnerável. Durante muito tempo, ele acreditou que deveria se manter intransigente e forte, sem mostrar fraqueza para o mundo, sempre tentando ser perfeito, sempre tentando controlar o futuro. Ele temia que, se entregasse ao que realmente queria, fosse decepcionado ou ferido. Esse medo o impediu de ser verdadeiro consigo mesmo, de buscar a autenticidade que agora sabia ser essencial. Ele se lembrou de quando, ainda jovem, quis ser artista, mas abandonou a ideia porque achava que não tinha o talento suficiente para seguir adiante. O medo do julgamento das pessoas foi mais forte do que sua paixão. O medo de não ser bom o suficiente se tornou uma prisão que o acompanhou por anos, fazendo-o tomar decisões baseadas no medo, em vez de seguir seus desejos mais profundos. Agora, com poucas horas restantes, ele sentia um peso no peito. A sensação de que tinha desperdiçado tanto tempo com medos irreais, com dúvidas autossabotadoras e com ressentimentos não resolvidos. Ele não queria levar esses arrependimentos para o fim. Daniel sabia que, para encontrar paz, ele precisava se libertar desses medos, e talvez fosse tarde demais para mudar as escolhas que fizera, mas havia algo que ele podia fazer agora: perdoar a si mesmo. Com a brisa suave e a luz suave do entardecer iluminando seu rosto, ele respirou fundo. Eu não preciso ser perfeito, pensou consigo mesmo. Eu só preciso ser verdadeiro. Ele sabia que, se tivesse mais tempo, teria que enfrentar seus medos de frente, abraçar sua vulnerabilidade
e parar de se esconder atrás das máscaras de quem achava que deveria ser. Aquele momento à beira-mar foi um ponto de inflexão para Daniel. Ele não tinha como mudar o que já estava feito, mas poderia mudar sua relação com o que havia vivido até ali. Libertar-se do medo de ser imperfeito, de falhar e até mesmo de não agradar a todos. Ele aceitou os erros e os arrependimentos como parte de sua jornada, perdoando-se por não ter agido de acordo com suas verdades mais profundas. Nesse instante, Daniel percebeu que talvez o maior arrependimento fosse não ter vivido de forma mais autêntica e corajosa. Mas, de alguma forma, ele sentia que aquele momento, aquele exato instante, poderia ser um início de reconciliação, mesmo que seu tempo estivesse se esgotando. Afinal, a verdadeira liberdade vinha quando ele deixava o medo para trás. E mesmo com os minutos contados, ele sentia que, pela primeira vez, estava realmente vivo. O relógio continuava a correr implacavelmente. Daniel sentia a pressão da iminente despedida, mas algo inesperado aconteceu. Uma onda de calma o envolveu. Sentado ali, com a mente cheia de memórias e reflexões, ele se deu conta de que havia algo fundamental que ainda faltava para encontrar a paz interior: o perdão. Ele sabia que, para morrer em paz, precisava perdoar a si mesmo e também as pessoas que, de alguma forma, haviam magoado seu coração ao longo dos anos. O perdão não era apenas para os outros, mas, acima de tudo, era algo que ele precisava oferecer a si mesmo. Durante toda a sua vida, ele se culpou por não ter feito mais, por não ter sido mais, por não ter dado o máximo de si em todas as situações. E agora, ao olhar para trás, ele se perguntava por que havia sido tão severo consigo mesmo. Foi então que ele começou a visualizar os rostos de todas as pessoas que haviam passado por sua vida. Pessoas com as quais ele havia se distanciado, ou com as quais tinha deixado assuntos inacabados. Seus pais, amigos, colegas de trabalho, até mesmo aqueles que em algum momento o haviam ferido com palavras ou ações. A raiva, o ressentimento e a frustração haviam sido guardados em um compartimento dentro dele, alimentando o vazio que ele sentia. Agora era a hora de se libertar. Ele lembrou de seu relacionamento com seu pai. Havia tantos anos de silêncio, entre eles uma barreira construída por uma falta de comunicação e mal-entendidos, que com o tempo se transformaram em rancor. Daniel percebeu que, por mais que seu pai tivesse falhado em muitos aspectos, ele também era humano e, ao longo de sua vida, tentara da sua maneira. Perceber isso foi libertador. Daniel não queria mais carregar o peso da mágoa. Decidiu, então, perdoar seu pai não para ele, mas para si mesmo, para aliviar o fardo que ele carregava dentro de seu peito. E o mais importante, perdoou-se por todas as vezes que acreditou que não era suficiente. Por todas as vezes que se sentiu incapaz de tomar a decisão certa ou de ser a pessoa que ele achava que deveria ser. Ele havia vivido muito tempo autocrítico, esperando ser perfeito, sem perceber que a perfeição era um fardo que ele não precisava carregar. Naquele momento, a brisa do mar parecia mais leve e as ondas batiam na costa de forma quase ritmada, como se estivessem lhe dizendo: deixe ir. A cada respiração, Daniel sentia um peso a menos. Ele sabia que, mesmo que as coisas não tivessem sido ideais, ele poderia finalmente liberar tudo o que o aprisionava. O perdão não significava justificar os erros, mas sim libertar-se de seu controle sobre sua felicidade e saúde mental. Com as últimas horas de sua vida se aproximando, ele se deu conta de que viver com o coração leve era o maior presente que ele poderia se dar. Ele fechou os olhos e, ao fazer isso, disse em voz baixa: eu perdoo, eu me perdoo. E naquele instante, Daniel experimentou uma sensação de libertação como nunca antes. Não era tarde demais para curar as feridas, para se livrar da culpa, da raiva e dos ressentimentos. Ele soubera agora que o perdão era um ato de amor próprio e não um sinal de fraqueza. Com o coração mais tranquilo, ele sentiu que poderia enfrentar o fim com dignidade, pois tinha encontrado a paz interior. Ele sabia que o perdão era a chave para finalmente desapegar-se do passado e fazer as pazes com a vida.
Agora, com a alma mais leve, Daniel se levantou da rocha, sentindo a suavidade da areia sob seus pés. Ele deu um último olhar ao horizonte e, ao fazer isso, sentiu que finalmente estava pronto para partir em paz. As últimas horas estavam se aproximando, e Daniel, agora em paz consigo mesmo, sentia um novo tipo de urgência. Não era a urgência do medo ou da ansiedade, mas a urgência de entender qual seria o legado que ele deixaria para as pessoas ao seu redor. Ele pensava nas relações que havia cultivado, nas ações que tomara e nas escolhas que fizera ao longo de sua vida. O que realmente importava agora, quando a morte se tornava uma certeza inevitável, Daniel sabia que, ao final de tudo, o que restaria não seria o número de conquistas materiais que ele tivesse acumulado, nem o cargo que ocupava ou a quantidade de dinheiro em sua conta bancária. O que realmente importaria eram as vidas que ele tocou, os momentos que ele proporcionou aos outros e, principalmente, a sensação de amor e cuidado que ele deixou em cada um. Ele pensou nas pessoas que ele amava, seus amigos, sua família, o que ele queria que elas se lembrassem dele. Ele não queria ser lembrado apenas como um bom trabalhador ou alguém que se preocupava excessivamente com sua carreira e conquistas pessoais. Ele queria ser lembrado como alguém que fez a diferença na vida das pessoas ao seu redor, alguém que as inspirou a ser melhores e a acreditar que a vida, mesmo diante de suas dificuldades, sempre oferecia algo positivo para aprender. Ele se lembrou de todos os momentos pequenos, mas significativos, que havia vivido com as pessoas ao seu redor. O simples ato de oferecer um sorriso sincero, de apoiar alguém nos momentos difíceis, ou de demonstrar um gesto de gentileza, poderia de fato ter um impacto muito mais profundo do que qualquer realização profissional. Ele se lembrou de sua avó que sempre dizia: "O que você faz pelos outros é o que vai viver depois de você." Essas palavras ressoavam em sua mente como um eco profundo. Agora, ele entendia completamente o seu significado. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos para nós mesmos, mas no que conseguimos dar aos outros: amor, compaixão, apoio e sabedoria. Pensando nisso, Daniel se deu conta de que as ações de cada dia moldam o legado que deixamos para trás. Um legado não precisa ser algo grandioso ou histórico, mas sim algo que reverberasse nas pessoas ao seu redor. O quanto você inspirou e amou aqueles que tiveram o privilégio de cruzar o seu caminho. Essa é a medida do verdadeiro sucesso. Ele sorriu ao se lembrar de seu mentor, aquele que lhe ensinara tantas lições importantes. O mentor sempre dizia que a vida é feita de momentos simples, mas são esses momentos que, no final, definem quem somos. Daniel sabia agora que não precisava se preocupar com o que ele não poderia mudar. O que realmente importava era viver com intenção e deixar um impacto positivo nos outros. Naquele instante, ele se perguntou se havia feito o suficiente. Mas ao olhar para sua jornada, ele entendeu que o simples fato de ter procurado melhorar a vida das pessoas ao seu redor já era por si só um legado extraordinário. Ele pensou em tudo o que ainda poderia ter feito se tivesse mais tempo, mas agora sabia que o legado que ele queria deixar estava no presente, nas pequenas ações de cada dia. Ele não precisava esperar o futuro para começar a construir algo importante. Cada gesto de bondade, cada palavra de apoio e cada momento de amor já era um legado que ele estava construindo. E enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Daniel fez um último compromisso consigo mesmo. Ele continuaria a viver sua vida, com um propósito, espalhando amor e bondade sempre que fosse possível. Porque ele sabia, no fundo, que essa era a única coisa que realmente importava. Agora, com o coração mais leve, ele sentiu que estava pronto para deixar sua marca no mundo. Não em grandes feitos, mas nas pequenas coisas que, ao final, significavam mais do que ele jamais imaginou. Enquanto as horas passavam lentamente e o fim se aproximava, Daniel se deparou com uma sensação surpreendente: a paz interior. Ele havia passado tanto tempo correndo atrás de objetivos externos, tentando preencher vazios com sucesso, dinheiro e realizações. Mas agora, ao olhar para sua vida com mais clareza,
Ele entendia que a verdadeira tranquilidade não vinha de conquistas materiais, mas de algo muito mais profundo. A ansiedade, o estresse e as preocupações com o futuro, que o haviam consumido por tanto tempo, começaram a desaparecer. Daniel não estava mais em busca de algo fora de si, mas começava a encontrar uma serenidade dentro dele mesmo. Era como se ele tivesse finalmente compreendido que a paz não era algo que se encontrava no fim de um longo processo ou de uma grande conquista. A paz estava ali, disponível a todo momento, no momento presente. Ele se lembrou de todas as vezes que foi engolido pelo medo do futuro e pela pressão de ser perfeito. Quantas noites ele perdeu dormindo, preocupado com o que ainda não havia feito ou o que ainda precisava alcançar. Mas no fim o que ele percebeu é que nada disso realmente importava. O presente era tudo o que ele realmente possuía. Ele não precisava mais carregar o peso do passado, nem se perder no futuro. Ele só precisava viver de forma plena e autêntica no agora. Naquele momento, Daniel fez um compromisso consigo mesmo. Ele se comprometeu a viver de maneira mais simples e verdadeira, sem se deixar consumir pelas distrações do mundo externo. Ele entendeu que a verdadeira transformação não estava em mudar o que estava fora de si, mas em mudar sua forma de ver e experimentar a vida. O segredo para a paz interior era, em grande parte, desapegar-se das expectativas externas e simplesmente aceitar o momento como ele é. Essa aceitação não significava se resignar ao sofrimento ou à dor, mas, ao contrário, significava encontrar um espaço de serenidade em meio ao caos. Daniel sentia que a verdadeira força estava em poder enfrentar as adversidades com confiança e gratidão, sem se deixar dominar pelas emoções negativas ou pelo desespero. Ele sabia que, ao aceitar a impermanência da vida, ele poderia encontrar um novo tipo de liberdade. Ele se sentou por um momento, respirou profundamente e sentiu como se o peso do mundo tivesse sido retirado de seus ombros. A paz não estava nas coisas que ele poderia conquistar ou nas metas que ainda não havia atingido. A paz estava na aceitação do que já era, da pessoa que ele já havia se tornado. Ele se lembrou de um ensinamento de seu mentor. A verdadeira liberdade vem quando você não precisa mais lutar contra o que é. E finalmente ele entendia. Daniel então fez a escolha de viver suas últimas horas com serenidade. Ele não precisava mais de respostas definitivas ou de certezas. Ele só precisava estar presente e se permitir vivenciar aquele momento com plena gratidão. Ele sabia que, apesar do fim iminente, ele havia encontrado algo muito mais valioso do que poderia imaginar. A paz interna que não dependia de circunstâncias externas, mas de sua própria aceitação e compreensão. Ao fechar os olhos por um momento e respirar fundo, Daniel sentiu como se finalmente estivesse em harmonia consigo mesmo. Não importava o que aconteceria a seguir. Ele sabia que havia vivido a maior transformação de todas. A transformação interior, a que ocorre quando você finalmente encontra paz em meio à incerteza da vida e da morte. Ele olhou para o futuro, não com medo, mas com uma sensação de gratidão e paz. Afinal, ele tinha vivido de acordo com seu propósito, e ao fazer isso, encontrou o verdadeiro significado da vida. Agora, em seus últimos momentos, ele sabia que a verdadeira vitória era ter conquistado algo que ninguém poderia tirar dele: a paz interior. E com essa sensação de tranquilidade, ele estava finalmente pronto para deixar ir.